Olá, meu nome é Yuri e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre obrigações acessórias, SPED, ECD e ECF. Meu grupo é composto pelo Gabriel e a Letícia, referente à matéria de estágio ministrada pelo professor Carlos. Nesse tópico, a gente vai estar falando sobre obrigações acessórias. As obrigações acessórias são declarações mensais, trimestrais ou anuais, que devem conter dados sobre sua empresa. Elas têm o objetivo de mostrar ao governo todas as informações sobre a receita efetiva, impostos apurados e também no que diz a respeito à parte trabalhista, como folhas de pagamento e encargos gerados. Existem dois tipos de obrigações, a obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal, ela tem como objetivo apurar e pagar seus impostos, e isso sempre varia de acordo com a atividade que a empresa exerce. A obrigação acessória são as obrigações que são instrumentos auxiliares exigidos pelas autoridades para coletar das diferentes empresas dados referentes às suas operações e que foram realizados para apurar impostos, tributos, encargos e contribuições. Poderíamos dizer que as obrigações acessórias são relatórios que as empresas devem entregar aos diferentes órgãos do governo federal, estadual e municipal. No segundo tópico, vamos estar falando sobre o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED, ele dá suporte para a entrega das obrigações acessórias. O Sistema Público de Escrituração Digital, ele foi instituído pelo Decreto 6.022, de 22 de janeiro de 2007, com alterações do decreto pelo número de 7.979, do dia 8 de abril de 2013. Que definiu da seguinte maneira: o SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituralização contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas. Alguns dos benefícios do SPED são eles: a redução de custo com a dispensa de emissão e armazenamento de documentos em papel, redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações acessórias, uniformização das informações que o contribuinte presta a diversas unidades federadas, redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas, aumento da produtividade do auditor, possibilidade da troca de informações entre os próprios contribuintes, redução dos custos administrativos e melhoria da qualidade da informação. Agora vamos falar sobre a ECD, que é a Escrituração Contábil Digital. É uma das partes que entregam o Sistema Público da Escrituração Digital, o SPED. É uma obrigação anual que substituiu eletronicamente os antigos livros contábeis diários contendo o balanço patrimonial, demonstração do resultado, entre outros documentos. Antes do SPED contábil, esses registros eram autenticados anualmente na junta comercial. O formato eletrônico tornou o processo de envio de informações contábeis ao governo mais simples e prático, eliminando a necessidade de impressão e arquivamento de documentos físicos. Entre os livros e seus auxiliares, o que fazem parte da ECD estão o livro diário, livro razão, livro de balancete diário e fichas de lançamento. A ECD deve ser enviada uma vez por ano ao SPED, com referência ao ano calendário anterior. E aí, quem é obrigado a entregar a ECD? Devem entregar a ECD as pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e isentas. Pensando frente aos regimes tributários, as condições são as seguintes: empresas do lucro real, empresas do lucro presumido, imune e isentas. Agora vamos falar sobre a ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Ela é uma declaração anual que deve ser feita pelas empresas. Ela tem sua previsão de entrega para o último dia útil do mês de julho e é referente ao ano anterior.
A escrituração contábil fiscal se trata de uma obrigação acessória utilizada pela Receita Federal para interligar os dados contábeis e fiscais correspondente à apuração do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. A AECF substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica, de forma de simplificar o processo de fiscalização por meio do cruzamento de informações. Portanto, ela não é uma declaração isolada. Muitas informações contidas na AECF devem ser importadas da ECD, amarrando uma à outra. A estratégia do governo é criar duas declarações dependentes entre si e claramente coibir as fraudes que eram rotineiramente cometidas por alguns contribuintes. A ECF é constituída em blocos que dividem o que deve ser preenchido e entregue. Por isso, ser extenso e complexo, é altamente recomendável contar com um contador para executá-la. Além, sempre manter seus documentos fiscais organizados e armazenados. Quais empresas devem declarar a ECF? São obrigadas a fazer o preenchimento, a entrega da ECF de forma centralizada pela matriz todas as pessoas jurídicas e equiparadas, inclusive imunes e isentas, que sejam tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido. Não entram nessa entrega as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, os órgãos públicos, as pessoas jurídicas inativas, conforme a Instrução Normativa da Receita Federal, número 1536, de 22 de dezembro de 2014. E para finalizar, podemos citar como objetivo do SPED, tanto para o ECD, tanto para o ECF, que ele tem como objetivo promover a integração do fisco e também racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes. Desde entanto, tornar mais fácil e célere a identificação dos atos ilícitos tributários. Pessoal, e uma curiosidade sobre o SPED é que desde sua implementação em 2007, os problemas de inadimplência com o imposto de renda reduziram de forma considerável, como uma ferramenta para facilitar a cobrança e coleta de dados contábeis e tributários, sendo assim, auxiliando na prestação de contas com o governo e garantindo a veracidade das informações. Sendo assim, após ver todas as informações no vídeo, podemos afirmar que o SPED é uma ferramenta que tenta padronizar as informações para melhor escriturar tanto os dados contábeis e fiscais, sendo assim, melhorando a forma de transmissão e validação dos dados, trazendo confiabilidade e também melhor cruzamentos de dados na Receita Federal. Observando essa imagem aí, a gente consegue ver o conglomerado do SPED, como ele consegue fazer o rastreamento e o cruzamento de dados. Em verde aí estão as emissões de notas fiscais, alguns dos tipos de notas fiscais. E aí, em azul, estão os sistemas de emissão de SPED, como a ECF, o E-Social, o FD-REINF, a E-Financeira, a ECD, a FD Contribuições, a FD IPI/ICMS. Através disso, a Receita Federal consegue ter todo um ambiente para cruzamento de dados, pois todas as informações está disponibilizada de forma digital pelo o cliente emissor, que seria as empresas e os contadores que colocariam a informação e a transmissão desses dados para a Receita, tá?